Muito bem, amigos e amigas, então vamos dar início. Eu vou começar pedindo a atenção de vocês para fazer uma pequena apresentação da Escola Baiana de Comunicação para quem ainda não conhece a nossa escola, e na sequência eu tomo aqui para a gente iniciar com o conteúdo do curso, tá bom? Nasce a Escola dos Sonhos, um lugar em que a ética e o respeito são os conceitos balizadores das relações entre instituição, professores e estudantes. Um lugar em que se promove práticas inovadoras, se estimula o pioneirismo e a vanguarda das ideias e pensamentos. Uma instituição de ensino que se compromete a ofertar excelência na educação através de um alto padrão educacional e um corpo docente altamente qualificado, de reconhecimento nacional e internacional. Um lugar em que o objetivo fim é ser feliz. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Bom, então sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à Escola dos Sonhos. É assim que nós chamamos, né, a nossa escola, a Escola Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Na Baiana de Comunicação, qualidade é mais que comprovada, muito mais que educação. 100% comunicação, excelência na educação, única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação. Comigo! 100% comunicação, excelência na educação, única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação. Então, é isso aí, pronto. Uma vez vocês já viram a base da apresentação nesses dois vídeos, eu queria só chamar a atenção aqui, porque como nós chamamos a Escola Baiana de Comunicação de Escola dos Sonhos, então existe um grupo, né, que está por trás da Escola Baiana de Comunicação, que é o grupo que a gente chama do grupo de sonhadores. Então, é esse grupo formado por mim, por Márcia, por Alphonse, por Mima, por Marquinhos e Velda, que a gente segue sonhando em conquistar esse sonho da Escola Baiana de Comunicação e nos tornar, que é o que a gente tem como visão, né, nos tornar referência local, nacional e até internacional na área de comunicação, na educação na área de comunicação. Essa é a nossa porta-voz nas mídias sociais, a Baianinha, que tem aí uma construção bem específica. Ela é uma jovem baiana, estudante de comunicação, negra, com toda uma história, né, de vida e de luta, e que representa, de fato, quem é a baiana de comunicação nesse processo inteirinho. Então é isso, gente. Apresentada para quem não conhecia, quem está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não teve contato presencial com a nossa escola. Alguns colegas aqui que estão presentes, eu sei que já tiveram, né, já identifiquei alguns que já fizeram cursos lá na instituição, mas sejam muito bem-vindos, né, mesmo que virtualmente, à Escola Baiana de Comunicação. Bom, quem é o facilitador, essa pessoa que está aqui com vocês? Eu sei que aqui tem um número significativo de pessoas, né, que já me conhecem, alunos, ex-alunos, colegas, alguns colegas também não só da área de comunicação, mas da ambiência de luta política, social. Então, agradeço muito a presença de vocês, mas para aqueles que ainda não tiveram contato comigo, vou tentar ser o mais rápido aqui, resumir o máximo esse currículo, mas eu preciso, de alguma forma, que só passá-lo para que todo mundo tenha uma noção de quem é o colega que está aqui, de alguma forma, falando para vocês, tá? Eu
Eu fiz doutorado e mestrado na área de planejamento territorial e desenvolvimento social, sempre com foco em tecnologias digitais. Então, tanto meu mestrado quanto o meu doutorado teve esse foco em tecnologias digitais. Sou especialista em educação superior e novas tecnologias também, com trabalhos voltados para a educação e tecnologias digitais. Também especialista em gestão estratégica em relações públicas, também com trabalho final voltado para tecnologias digitais. Sou bacharel em comunicação com habilitação em relações públicas. Atualmente faço também outros cursos de especialização e etc., mas esses eu ainda não incluí no currículo, porque estão em andamento, né? Porque o colega de vocês aqui é um viciado em estudo e trabalho, então tem bastante coisa que a gente faz, por isso mesmo eu vou tentar adiantar o máximo aqui. Sou pesquisador da área de cibercultura, vinculado ao CNPq, né, que é um grupo de fomento à pesquisa no Brasil, né, desde 2006, líder de um grupo de pesquisa relacionado ao CNPq, que é o Grupo de Pesquisa Comunicação e Mídias Pós-Massivas na Cidade Contemporânea. Em relação à produção acadêmica, eu não vou falar todos para não demorar, eu sou autor de alguns livros, inclusive estou lançando 2 livros agora, nesse ano de 2025, estão no prelo para sair, logo eu divulgo para vocês, porque serão livros que na versão digital serão gratuitos, então todo mundo vai poder ter acesso a esse conteúdo, e se quiser impresso, então solicita lá na editora. Sou organizador também de alguns outros livros, de algumas coleções, etc. Esse material depois vai para vocês podem ver com mais calma, tá? O que é que tem de minha produção completa e tal. Autor de mais de 100 artigos publicados, sejam em livros, sejam em periódicos científicos, sejam em análises de eventos nacionais, internacionais no Brasil, no exterior. Também tive o prazer e a honra de estar em 10 países, na realidade, da Europa, América Latina e Caribe, fora o Brasil, claro, fazendo conferências, a boa vontade dos colegas, né, que a gente faz, dos amigos que a gente faz a nossa caminhada, que vão nos convidando e fazendo com que o nosso conhecimento, as nossas falas cheguem mais longe. Eu atuo hoje como diretor da Escola Baiana de Comunicação, como CEO da VNI Comunicação Estratégica e Digital, né, como consultor de comunicação e relações públicas em instituições de todos os setores, digamos, governamentais, não governamentais, na empresas, instituições sociais, etc. Diretor-geral do Portal RP Bahia, editor de alguns veículos. Sou professor convidado de mais de 20 cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior, né, incluindo o programa de mestrado e doutorado em comunicação da Universidade Nacional de San Agustín, de Arequipa, no Peru, que é um curso muito conceituado internacionalmente, né, e é uma honra grande para mim fazer parte. Eu fui coordenador de comunicação coordenador dos cursos de comunicação, né, tanto de relações públicas quanto de jornalismo e publicidade e propaganda da Universidade Católica de Salvador, sendo que também fundei o curso de jornalismo daquela instituição. Fui professor convidado do curso de relações públicas da UNEB, professor do IFBA durante 2 anos, professor substituto, também foi um período muito legal, tenho muita honra de ter participado daquilo, né? Fui professor dos cursos de ADM contábeis da Unibatista, coordenador dos cursos de Relações Públicas e Publicidade e Propaganda da Faculdade Isaac Newton, professor da Unifax durante 2 anos também, né? Tive esse prazer, e muitos colegas advindos daí até hoje, né, próximos. Atualmente, estou presidente da Associação Latino-Americana de Relações Públicas, né, o capítulo brasileiro,
né? Sou membro permanente do Conselho de Relações Públicas do Centro Interamericano de Relações Públicas, que fica em Santo Domingo, e também a instituição homônima que fica nos Estados Unidos, né, em Ohio, Estados Unidos, que é Inter-American Center for Communications, que é uma instituição co-irmã que estão tanto na República Dominicana quanto nos Estados Unidos. Membro consultivo da Confiarp, né, que é uma organização consultora da ONU e da OEA, que é a nossa mais antiga instituição de classe das Américas, né, que é realmente muito interessante fazer parte disso também. Sou diretor de Relações Públicas da Associação Brasileira de Relações Públicas, membro associado da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, e da Associação Brasileira de Pesquisadores da Comunicação Organizacional e Relações Públicas, a Brapcorp, e também compõe o Comitê Internacional da Cúpula Latino-Americana de Comunicadores desde 2005. Bom, eu não vou falar dos prêmios, tenho alguns prêmios conquistados, todos agradeço muito aos colegas por terem me dado, através do meu trabalho, através de outros reconhecimentos, através do portal RP Bahia, que a gente teve muito sucesso com ele durante muito tempo, enfim. Mas, assim, o que eu realmente me orgulho muito é de ter sido professor homenageado, né, ou patrono, ou paraninfo, de todas as instituições pelas quais passei. Então, isso, para mim, é uma honra muito grande, né? Assim, porque essas homenagens, quando são dos estudantes, dos nossos alunos, valem mais, né? Para mim, pelo menos, porque é um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz no dia a dia. Porque, muitas vezes, a gente é premiado com prêmios de destaque nacional e internacional por um trabalho ou por uma atividade que a gente faça, mas as pessoas não conhecem, não convivem com a gente naquele dia a dia. É um mérito por uma questão pontual, né? Mas ser homenageado pelos colegas que passam ali 4 anos com a gente é, de fato, algo que para mim é bem importante, né? Então, honrado demais por isso. Bom, então, como eu disse, nesse primeiro encontro a gente vai explorar, né, os conceitos fundamentais da inteligência artificial, vamos falar das suas repercussões na sociedade e também das questões éticas que estão envolvidas nesse processo. Vamos dar ênfase, tá, a essa questão ética, porque eu acho que será bastante significativa e importante. E no segundo encontro, detalhando aqui para vocês, só para vocês saberem o que teremos na quinta-feira, a gente vai trazer aqui, então, as ferramentas, sobretudo as ferramentas gratuitas de IA, né, para a produtividade acadêmica. Então, inteligência artificial para geração de texto, para organização de tarefas, resumos, estudos, né, para apresentações, para criatividade, geração de imagens, vídeos, áudio, né, enfim, bastante coisa, várias ferramentas que vocês vão poder se apropriar, que eu vou passar para vocês, vocês vão poder ter acesso, né? E, obviamente que eu sei que vários de vocês já estão com muito acesso a isso, já estão trabalhando com isso, e que vem a seguir, que é o mais legal, que são as práticas, né? E as aplicações de inteligência artificial nessas atividades acadêmicas do dia a dia. Porque o que é que eu percebo hoje? O estudante está muito voltado a solicitar texto, copiar e colar, né? Que é vocês vão ver, né, a partir do momento que a gente apresentar aqui, que é o mais simples de tudo e o mais inadequado de tudo. Porque, no final, você está fazendo aquilo que não é o adequado do uso da tecnologia, que é substituir, usar a tecnologia como muleta e não como forma de se qualificar, de melhorar as suas atividades, né? É claro que o que é possível automatizar, a gente vai automatizar. Tem por que não automatizar, mas é muito importante que a gente esteja presente ali naquele processo, e eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso da melhor maneira possível, certo? Então, beleza, começamos então o marco aqui da nossa aula de hoje, né, do nosso encontro de hoje, com os conceitos, ética e repercussões, tá? Primeiro, fazer uma introdução à inteligência artificial e suas repercussões, né?
para depois a gente entrar nos conceitos, discutir um pouco aqui essa questão, mas chamando a atenção, né, de que a IA tem transformado de modo muito significativo, né, a forma que a gente vive, né, seja no trabalho, seja nos estudos, né, seja da forma que produzimos conteúdo, nos comunicamos com as pessoas e também interagimos, né, porque ela, no final das contas, ela tem provocado mudanças muito profundas em muitas áreas diferentes, como é o caso da comunicação, da economia, da saúde, como a gente vai ver aqui também, né? Da educação, que é o que a gente se propõe nessas 2 noites aqui, né? No entretenimento. Isso aqui só para citar alguns exemplos, mas a transformação é bastante significativa e profunda, né? Então, começando, como diz o colega, né? Começando do começo. O que é inteligência artificial? Né? Do ponto de vista do conceito. Bom, inteligência artificial é a capacidade de máquinas, né, de começar a realizar tarefas que antes exigiam a presença da inteligência humana, né? Como, por exemplo, o aprendizado. Só quem aprendia era o ser humano, né? O raciocínio, que raciocinava, que pensava, que criava estratégias, que tomava decisões, né? Então, isso eram tarefas que eram exclusivas da inteligência humana, né? Então, a inteligência artificial surge, né, para, de certa forma, tomar parte dessas tarefas, né, e facilitar a nossa vida em uma série de processos, né? Mas o importante chamar a atenção aqui é de que a inteligência artificial é uma imitação, a palavra é essa mesmo que a gente vai encontrar aí nos conceitos de inteligência artificial, é uma imitação da inteligência humana, né? Só que dentro de sistemas computacionais, né? Então, mas a estrutura, como o ser humano pensa, as redes neurais, né, o processo de sinapse, tudo que a gente faz na nossa mente é o que uma inteligência artificial simula no ambiente computacional. Então, é algo muito próximo da inteligência humana. E como ela tem a característica central da inteligência humana, que é aprender, né, realmente uma tecnologia muito potente, muito disruptiva, né? Eu entendo que a gente está num terceiro momento de disrupção das tecnologias digitais, né? A gente teve, então, a chegada da internet, em que houve todo aquele momento, né, disruptivo da forma do homem acessar a informação, conhecimento, etc., se comunicar, etc., né? Depois disso, quando a gente tem um momento novamente disruptivo, no momento que alguém coloca um computador conectado na sua mão, né, que é quando chegam os smartphones, especificamente o iPhone, que foi o primeiro smartphone que existiu, né? Então, quando alguém bota um computador na sua mão e você conectado, de fato, né, de acesso à internet real, né, não aquela rede Zwap e tal que existia nos celulares antigamente, mas uma conexão de verdade, né? Então, há novamente um momento de disrupção, porque as pessoas passam a poder se comunicar, produzir conteúdo, distribuir conteúdo, enquanto estão em movimento. E isso fez toda a diferença no mundo, né? Hoje, a gente já tem quase 90% de tudo que é distribuído de informação, né, e consumido, melhor dizendo, de informação pela humanidade a partir dessa ambiência mobile, ou seja, dessa ambiência das tecnologias móveis digitais. E agora, para mim, o terceiro momento, né, de disrupção, que é o momento que surge uma tecnologia que muda absolutamente tudo, porque ela passa a fazer coisas que só a gente podia fazer. Ela passa a integrar sistemas, a desenvolver atividades,
a elaborar tarefas que antes não era possível, né? Com a inteligência artificial generativa. A gente vai chegar lá, eu vou tentar explicar para vocês, certo? Muito bem. Então, a gente tem... A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se dedica a criar máquinas e programas que podem imitar o comportamento e o pensamento dos seres humanos. Isso significa que eles podem aprender, raciocinar, resolver problemas e tomar decisões de forma autônoma, sem precisar de nossa ajuda. Mas como eles fazem isso? Eles usam algoritmos, que são conjuntos de regras e instruções que definem como realizar uma tarefa. Esses algoritmos analisam um grande volume de dados e identificam padrões e relações entre eles. Assim, eles conseguem gerar respostas e ações adequadas para cada situação. A inteligência artificial pode ser usada em diversas áreas, como a medicina, a educação, a indústria, a segurança, a comunicação, o entretenimento e a pesquisa científica. Ela pode trazer muitos benefícios para a humanidade, como aumentar a eficiência, a produtividade, a qualidade e a inovação de serviços e produtos. Mas também pode trazer riscos e desafios, como ameaçar a privacidade, a ética, a segurança e o emprego das pessoas. Podemos encontrar exemplos de inteligência artificial no nosso dia a dia em muitos lugares. Por exemplo, você já usou algum assistente de voz como a Siri, o Google Assistente ou a Alexia? Eles são exemplos de inteligência artificial que usam o reconhecimento de voz e o processamento de linguagem natural para entender o que você fala e responder às suas perguntas e comandos. Eles podem fazer coisas como ligar para alguém, enviar uma mensagem, pesquisar algo na internet, tocar uma música ou contar uma piada. Outro exemplo são os mecanismos de pesquisa, como o Google, o Bing e o Yahoo. Eles usam algoritmos complexos para analisar as palavras que você digita e retornar os resultados mais relevantes e personalizados possíveis. Eles também usam a inteligência artificial para filtrar conteúdos indesejados, como spam, vírus e fake news. E os carros autônomos, você já ouviu falar? Eles são carros que podem se locomover sozinhos, sem precisar de um motorista. Eles usam sensores, câmeras e GPS para detectar o ambiente ao redor e se adaptar às condições de trânsito, clima e segurança. Eles também usam a inteligência artificial para tomar decisões como acelerar, frear, mudar de faixa, estacionar e evitar acidentes. E as redes sociais, como o Facebook, o Instagram e o Twitter? Elas usam também uma inteligência artificial para filtrar e recomendar conteúdos, de acordo com seus interesses e preferências. Elas também usam reconhecimento facial para identificar e marcar as pessoas nas fotos que você posta ou recebe. Então, gente, esse vídeo resume um pouquinho, né, para mostrar que a IA está em tudo, né? Mas a IA não é uma tecnologia nova. Essa inteligência artificial generativa é uma coisa mais nova, que é o que está revolucionando no momento. Mas a inteligência artificial em si não é algo muito novo, né? Já existe, já se fala o termo, já se conhece o termo inteligência artificial e tentativas de trabalhar com essa noção de máquinas, né, aprenderem há muitos anos, desde 1956, ou seja, antes da maioria de nós aqui, para não dizer todos, né, mas certamente a maioria de nós aqui nascer, a inteligência artificial já foi pensada, criada, né, organicamente, né? Na década de 70, 80, surge a noção de IA simbólica, né, que são alguns sistemas especialistas que vão trabalhar com simbologia. Eu vou explicar isso um pouquinho para vocês aqui já já. Nos anos 2000, a gente tem, então, um avanço na aprendizagem de máquina, né? Então, a gente já começa a falar na questão do aprendizado de máquina de uma forma mais consistente, né? Em 2010, mais ou menos, né? A gente tem, nos anos, né, 2010, a gente tem aí a IA generativa surgindo,
e essa aprendizagem profunda, né, que é o Deep Learning, em destaque, né, essa aprendizagem profunda que vai permitir a gente chegar ao que a gente tem hoje, né, que é a inteligência artificial integrada em aplicações cotidianas, né, e também que traz muitas questões éticas para a gente debater, né? Como eu disse, vou trazer aqui de forma bem superficial, digamos, bem en passant, né, os conceitos de assimbólica e conexionista, para depois a gente entrar naquela que é o objeto da nossa, né, do nosso curso, que é a IA generativa, né? Então, a simbólica, ela vai se basear, que é aquela do início do processo, né? Ela vai se basear em regras explícitas, específicas, né? E em lógica formal, né? Para representar conhecimento e tomada de decisão. É mais ou menos aquela coisa de que, se alguma coisa for assim, então tal coisa acontece. Ou, se for assado, então uma coisa diferente vai acontecer, né? Ou seja, aquela lógica de programação algorítmica que já faz parte da vida da gente há muitos anos, né? Depois vem a IA conexionista, que é aquela IA que já inclui a noção do aprendizado de máquina, né? Que aprende padrões a partir de grandes conjuntos de dados, né? Mas para dar respostas padronizadas, de acordo com os dados que estão sendo trabalhados, né? E não como é o caso do que a gente tem agora com a IA generativa, né? Que é diferente, né? A IA generativa, ela foca na criação de conteúdo novo, de algo original, como um novo texto que você vai construir, uma nova imagem que você pede para gerar, uma nova música que você vai solicitar ali, né? Um áudio que você vai criar de voz, um texto de voz, né? Um vídeo, etc. Né? Então, aqui ela vai utilizar essa grande base de informação que a IA conexionista utilizava também, mas para gerar informação e conhecimento novo, e não para dar resposta especificamente do que ela tem na sua base, né? Ou seja, ao invés de apenas analisar ou classificar dados existentes, que é o que a conexionista fazia, né? A IA generativa usa modelos de aprendizado profundo para gerar resultados originais, criativos, em resposta a instruções, ou como a gente chama, né, na ambiência, prompts. A gente vai falar muito de prompts na próxima aula, vamos trazer, eu fiz assim um material muito rico em prompts, que é o que, digamos assim, é a nossa linguagem, né, com a máquina, são os prompts. Então, é muito, muito importante que vocês dominem, né, a forma de construir os prompts, que tipo de pedido, como é que a gente faz para pedir da forma mais adequada, para obter respostas mais qualificadas, né, da inteligência artificial. Né? Então, é importante isso, e a gente vai frisar isso, vai falar um pouco disso no nosso próximo encontro. Né? Mas alguns exemplos de aplicações em inteligência artificial na robótica, né, como a gente viu aqui, né, por exemplo, os braços industriais, das indústrias, né, que constroem ali, que montam as coisas de forma automatizada, sem precisar presença humana, né? Os assistentes virtuais, como a gente também já viu, quem é usuário, por exemplo, do iPhone, com certeza já usou a Siri, né? Muita gente deve ter aqui a Alexa em casa, então faz pedidos à Alexa para ela fazer isso, para ela fazer uma pesquisa, para ela trazer alguma informação, para ela tocar uma música, para ela desligar a luz, para ela, enfim, né? Para, de alguma forma, a partir do comando de voz, ela responder ao seu pedido
e também na análise de dados, né? Ou seja, no processamento desses grandes volumes de dados que a internet tem e que podem, a partir dessa análise, nos trazer insights valiosos, ideias maravilhosas no nosso dia a dia, nosso trabalho, nossos estudos e etc., né? Então, eu trouxe alguns vídeos bem curtinhos aqui, esse sobre a medicina através da IA, algumas aplicações, né, que hoje trazem muito benefício para a saúde, né, e para o âmbito da medicina. A inteligência artificial é o lado, digamos assim, muito positivo, né, da inteligência artificial, e que a gente precisa entender, conhecer, saber que é algo significativo e importante, né? Olá, sou o Dr. José Morche, cardiologista, responsável pela telemedicina. É o vídeo de uma instituição, né? A inteligência artificial na medicina trouxe avanços significativos, aumentando a precisão diagnóstica e otimizando processos clínicos. Embora ainda não substitua completamente os médicos, e acho que não vai substituir, ela já atua em diagnóstico, monitoramento e personalização de tratamentos. Tecnologias como Big Data e Machine Learning processam grandes volumes de dados de pacientes, auxiliando na detecção precoce de doenças e na administração correta de medicamentos. Dispositivos vestíveis, por exemplo, monitoram sinais vitais em tempo real, enquanto sistemas de inteligência analisam imagens médicas para identificar alterações invisíveis ao olho humano, resultando em diagnósticos mais rápidos e precisos. No Brasil, o uso da inteligência artificial cresce, com 62,5% dos hospitais privados utilizando essas tecnologias. Esse avanço também atrai investimentos significativos em startups de saúde, refletindo o potencial expansivo da inteligência artificial. Entre os principais benefícios estão a agilidade no diagnóstico e a otimização da triagem, além do suporte em cirurgias robóticas. Contudo, desafios como a familiaridade dos profissionais com a tecnologia e altos custos ainda limitam a adoção plena. A inteligência artificial... Eu vou parar aqui, né, só para fazer alguns comentários sobre isso. Por exemplo, na medicina, não tem como a gente comparar, por exemplo, o diagnóstico médico, né, dado por um médico, mesmo através de leitura desses exames tradicionais, né, a um diagnóstico da inteligência artificial, né, que tem todos os dados no seu banco de dados ali e pode, de fato, né, trazer um mapeamento mais completo da patologia ou do caso e trazer, de fato, né, soluções mais específicas para aquele caso. Que um diagnóstico médico, muitas vezes, é muito genérico, né? O médico olha ali seu exame e diz, você tem tal patologia assim, né? Mas a patologia de cada um, no corpo de cada um, tem características diferentes e podem ser combatidas de forma diferentes também, com dosagens, com tipos de medicamentos diferentes, porque nós temos organismos, né, que se diferem muito um do outro. Então, o diagnóstico é muito importante, né, a contribuição da IA. Fora isso, tem a questão das intervenções cirúrgicas, né, que são feitas, hoje podem ser feitas, a longa distância. Por exemplo, tem um médico da sua confiança que está em outro país e que você precisa de uma intervenção naquele momento, ele pode, então, a partir do lugar que ele tiver, fazer aquela intervenção, né, cirúrgica no lugar que você estiver do mundo, né? Então, esse tipo de coisa, de fato, no meu modo de ver, são contribuições muito importantes, né, que a tecnologia traz nesse âmbito da saúde, que é um âmbito muito importante para o ser humano. Tem um outro pequeno vídeo aqui que já trata dessa questão nessas coisas do dia a dia, né? Dos assistentes virtuais, como Alexa, Siri e Google Assistant, são exemplos claros de como a inteligência artificial está revolucionando a assistência pessoal. Eles vão além de responder perguntas simples, conseguem agendar compromissos, criar lembretes, enviar mensagens, tocar músicas e até controlar dispositivos conectados. Essas funções permitem que os usuários economizem tempo e se concentrem em atividades mais importantes, aumentando a produtividade.
Essa ambiência das casas inteligentes... A integração da inteligência artificial com dispositivos de smart homes é outro avanço impressionante. Sistemas de automação residencial permitem que tarefas como ajustar a temperatura do ambiente, acender ou apagar luzes, e até mesmo monitorar a segurança sejam feitas com apenas um comando de voz ou de forma automática, baseada em padrões de uso. Isso garante conforto, eficiência energética e segurança aprimorada. Essa coisa da personalização Uma das maiores legal. vantagens dessas tecnologias é a personalização. Com o aprendizado contínuo, assistentes virtuais conseguem entender melhor as preferências de cada usuário, ajustando suas respostas e recomendações. Por exemplo, um assistente pode sugerir rotas mais rápidas para o trabalho com base no trânsito ou lembrar um cliente de comprar um item antes que ele acabe. Como a inteligência artificial está no nosso cotidiano. Como a gente viu aqui, ela está presente nas nossas rotinas, né? Auxiliando tarefas, entretenimento, aprendizado, né? A gente vai desde assistentes virtuais até sistemas que são personalizados de recomendação, como eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, né? A IA vai, de certa forma, moldando, né, experiências cada vez mais eficientes, que no final das contas a gente utiliza a IA com esse intuito, né, da eficiência, e também ela se torna cada vez mais intuitiva, ou seja, não é mais uma coisa que é um bicho de 7 cabeças, tal. A gente vai começando a trabalhar de forma muito tranquila com as IAs, né? Por exemplo, eu trouxe 3 coisas aqui que são do nosso cotidiano, que todo mundo tem acesso no dia a dia, né? Por exemplo, quem assina Netflix ou qualquer outro stream, né? Esses canais de vídeos, etc., qualquer um, não importa qual seja, a inteligência artificial está ali. Ela está ali, criando aqueles padrões, fazendo aquelas indicações de filmes, de séries, de documentários que tem mais a ver com o seu perfil. Tudo isso é feito através de algoritmos de inteligência artificial, né? Essa sujeitinha aqui é a Sam, não sei se vocês conhecem, que é da Samsung, que é o assistente virtual da Samsung. A Sam, ela atende, né, as pessoas nos canais de vendas, as coisas da Samsung nas lojas, nos ambientes, e ela é baseada em inteligência artificial. Ela responde ao que você pergunta, ela tira suas dúvidas, ela faz tudo, e ela é uma inteligência artificial, né, que tem horas que você até se esquece que ela é inteligência artificial, de tão assim, precisa que ela é na relação com a pessoa, né? E o velho Google, que todo mundo usa, ou todo mundo já usou, muitas vezes na vida, né? Que é totalmente baseado em algoritmos de inteligência artificial. Né? Para você ter uma ideia do que eu quero dizer, se agora a gente abrisse aqui uma página do Google com uma palavra-chave ou uma frase-chave e fizesse uma pesquisa, a pesquisa, para mim, ia dar alguns resultados específicos ali na primeira página. Esses resultados são baseados no meu perfil de usuário. Certamente, se outra pessoa qualquer aqui, deixa eu ver alguém que esteja na nossa frente aqui, ou Márcia, ou Luciana, por exemplo, né, fizessem essa mesma pesquisa usando essa mesma palavra ou essa mesma frase-chave, o que é que ia acontecer? O Google ia trazer respostas para cada um de nós um pouco diferentes. Talvez algumas, né, se coincidam, mas com certeza muitas coisas diferentes. Por quê? Porque o Google utiliza de algoritmos de inteligência artificial para poder trazer resultados personalizados para cada um de nós, né? Então, isso aqui foi só para mostrar para vocês que inteligência artificial está muito além de simplesmente do ChatGPT e essas outras aplicações específicas de IA generativa. Ela está presente, né, em quase tudo que a gente usa hoje, né? Que alguém pode pensar assim: ah, não, isso é muito complicado, eu não uso inteligência artificial. Desculpe, você usa. Se você tem Netflix, você está usando.
Se você acessa o Google, você está usando, mesmo sem saber, muitas vezes. Então, é importante que a gente entenda que a inteligência artificial está em tudo hoje em dia, porque os algoritmos estão por trás da maioria dos aplicativos que a gente usa, né? Então, estão nos assistentes de voz, como o vídeo mostrou para a gente, né? Na Alexa, na Siri, etc. Nas plataformas de vídeo, no YouTube, TikTok, né? Como eu comentei, nos streams também, o stream de vídeo, stream de música, né? Quem ouve música, quem costuma ouvir música pela internet aqui, Spotify e outros aplicativos, automaticamente você também está ouvindo música a partir de seleção, né, de playlists, etc., criados e indicados por algoritmo de inteligência artificial, né, os buscadores, como eu comentei aqui, o Google, etc. Ou seja, a inteligência artificial está em praticamente tudo que a gente usa hoje em dia no nosso dia a dia, né? E aí, isso, obviamente, que isso vai trazer alguns desafios muito importantes, né? E, sobretudo, no campo da ética. Da mesma forma que a gente viu aqui muitas possibilidades positivas, os usos que a gente faz no nosso dia a dia dessas tecnologias, etc., existem muitos desafios éticos, né? Então, por exemplo, a gente precisa, né, de alguma forma, de um olhar crítico, né, porque certamente esses desafios podem, né, ser algo que venha a ser muito negativo caso a gente não observe e não entre nessa disputa simbólica, né, dentro do contexto, né, social, né, isso é importante. Então, por exemplo, como a gente está aqui especificamente no campo, né, da inteligência artificial para estudantes, então, claro, eu privilegiei alguns aspectos que têm mais a ver, claro, que são importantes para todo mundo, mas que tem muito a ver com o ambiente educacional, né? O ambiente acadêmico, né? Então, por exemplo, a questão do plágio. Todos aqui devem saber, né, que o plágio é crime tipificado, né, no Código Civil brasileiro. A pessoa não pode cometer um crime, né? A pessoa não pode cometer um crime, ou seja, fazer um plágio porque ela está cometendo um crime, né? A autoria é algo que ainda é muito valorizado. A autoria, gente, faz parte, né, dentro do ambiente capitalista, da questão da propriedade, né, que é tão importante no ambiente capitalista, né? Da mesma forma que o que é meu ninguém pode acessar, a não ser que eu permita, né? A autoria de uma obra, de um texto, de um pensamento, também. Então, o uso da IA vai levantar esses debates, né, sobre autoria legítima, sobre originalidade, né? E é fundamental a gente desenvolver pensamento crítico sobre isso, para a gente poder discernir e valorizar o trabalho humano, porque não é justo que a gente, de alguma forma, desenvolva conhecimento, elabore, pense, estruture, sistematize, né, a partir de pesquisa, de muito envolvimento, de muitas horas de trabalho, e a IA pegue todo o nosso legado de conhecimento da humanidade e distribua como se não tivessem donos aqueles pensamentos, né? Obviamente, né, que um pensamento, depois que ele sai da cabeça do autor, né, ele já é do mundo, né? Não tem muito como você garantir que todo o processo seja entendido como seu. Até porque o conhecimento, ele é dialógico, ele tem bases em outros conhecimentos. Então,
se a gente não estiver falando lá daqueles primeiros pensadores, lá atrás, dos filósofos gregos e coisas do tipo, a gente não vai ter, de fato, um conhecimento puro, né? Um conhecimento que vem genuinamente da cabeça daquele indivíduo, né? Por quê? Porque, de fato, o conhecimento que a gente sistematiza hoje é um compilado de informações que a gente vem recebendo, de coisas que a gente vem lendo, né, de trabalhos que a gente vem executando, de outras informações que a gente vai pesquisando e etc. Então, sai um novo conhecimento desse conjunto de outros conhecimentos, né? Então, importantíssimo que a gente pense nisso, mas a autoria ainda é algo importante para a nossa sociedade. Obviamente que existe aí, então, como a gente vai ver aqui, eu vou falar disso já já, um novo paradigma, né, de autoria, graças às tecnologias de inteligência artificial, né? Mas existe já, o mundo já está pensando sobre isso, né? Muito bem, gente. A primeira pergunta que eu quero levantar aqui sobre essas questões éticas é: uma produção feita com IA é plágio ou fraude? É importante, quando você percebe que houve uma produção feita com IA, que a pessoa que trabalhou essa produção, por exemplo, uma produção acadêmica, né, que ela descreva o que foi que a IA fez, o que foi que ela fez no processo, né? Porque tem certas produções que você pode fazer com a IA que você tem uma participação importantíssima de direcionar, de curar conteúdo, de trabalhar os caminhos que você vai percorrer com aquela informação, com aquele conhecimento que está sendo sistematizado ali naquele momento, né? Então, é importante que a gente perceba que toda e qualquer informação que a gente vai trabalhar através da IA, existem níveis de participação. Claro, tem aquele indivíduo que faz, escreva um texto sobre a Revolução Francesa. A participação dele é praticamente zero, né? Mas se ele diz, escreva um texto sobre a Revolução Francesa, levantando quem são os principais personagens do ponto de vista tal, né, as repercussões que essa revolução trouxe para a sociedade, o que ela representou naquele momento e o que ela representa hoje para nós. Repare que são pedidos completamente diferentes, né? Então, esse indivíduo que fez essa pergunta, que criou esse prompt para trazer um texto sobre a Revolução Francesa, ele tem uma participação muito maior naquele texto que vai sair, porque ele deu diretrizes para que viesse aquilo. E quando o texto vem, ele revisa, ele vê se aquele texto está de acordo com aquilo que ele escreveria, se tem o estilo dele, se não tem, ele reescreve com base, né, utiliza a estrutura, mas ele reescreve com base no estilo dele, na forma que ele trabalha, da forma que ele costuma abordar as coisas, a partir da perspectiva que ele tem daquilo, ou vai criando compartilhadamente com a IA. A gente vai aprender a fazer isso. Quem ainda não fez, ainda não sabe como fazer, a gente vai aprender a fazer isso, que a gente pode dialogar com a IA. Então, vem lá uma resposta de lá, de um texto, de uma imagem, seja lá o que for, a gente pode dialogar com ela, pedindo alterações, mudanças, introdução de novas perspectivas, retirada de outras que não têm a ver com o que a gente quer falar, enfim. A gente pode fazer um trabalho compartilhado e nós somos os curadores responsáveis pelo conteúdo final. Então, respondendo à pergunta, né? A produção feita com IA é plágio ou fraude? Bom, existe, né, quem acredite que sim, existe quem acredite que não,
né? Existe muita gente que entende que a IA é, de fato, uma fraude ou um plágio, você levar um texto de IA, por exemplo, na academia, né? Mas é preciso que a gente entenda que, a depender da forma como é utilizada, não é nem plágio e nem fraude, né? Então, tem alguns argumentos a favor dessa perspectiva, de que a IA é uma fraude ou plágio, né? Então, essas pessoas que acreditam que isso é, de fato, né, que a IA, um texto de IA, uma produção de IA é uma fraude ou um plágio, né, eles falam, por exemplo, sobre a ausência de autoria humana legítima, né? Então, tem aí uma questão de dizer que é uma criação gerada pela inteligência artificial, né? E que, portanto, não tem essência da autoria intelectual humana, né? Uma vez que o conteúdo não resulta diretamente da criatividade humana. Depende, né? Como a gente já viu, a gente vai seguir falando aqui sobre isso. Isso pode ser considerado, por exemplo, uma forma de apropriação indevida, né? Por essas pessoas que acreditam que a IA pode ser uma fraude, né? Um outro argumento a favor dessa afirmação é de que há risco de cópias não detectadas, né? Ou seja, alguns sistemas de IA usam base de dados, que são bases muito grandes, vocês sabem. Muitas vezes, dessas bases têm conteúdos protegidos por direitos autorais, livros, artigos, etc., né? Mesmo que não copiem literalmente, dizem essas pessoas, podem gerar conteúdo derivado de obras já existentes, o que pode configurar um plágio indireto, né? Esse é um argumento. O terceiro argumento dessas pessoas que são a favor dessa ideia de que a IA é um plágio, uma produção de IA é um plágio ou uma fraude, né? É que há uma fraude acadêmica ou profissional, né? Em ambientes educacionais ou profissionais, eles dizem, usar IA sem informar pode ser visto como fraude, pois passa a impressão de que foi o próprio autor quem produziu o conteúdo, violando normas de honestidade intelectual. Como vocês devem saber, na academia, a honestidade intelectual é muito valorizada. Na realidade, em toda a ambiência da intelectualidade, né, a honestidade é algo que faz muito sentido e que é sempre muito requerido, muito solicitado. As pessoas querem que os intelectuais sejam honestos com as suas produções. Não importa se ela é boa, se ela é forte, se ela é frágil, mas que eles sejam honestos, né? Porque não existe conhecimento ruim ou conhecimento errado, existe conhecimento. E esse conhecimento vai passar, então, por aquela ideia dialógica de construção de conhecimento, que é alguém que cria uma tese, alguém que cria uma antítese, ou seja, algo que combate essa tese, vem um terceiro e faz uma síntese da tese e da antítese e já traz, então, a outra tese, que, por sua vez, vai ter uma antítese e assim por diante. Assim vai avançando o conhecimento da humanidade, né? Mas a gente precisa ver outros aspectos também. Existem argumentos contra essa ideia de que a IA é sempre um plágio ou uma fraude. Por exemplo, a IA pode ser considerada uma ferramenta de apoio, não de substituição. E a gente vai ver muito isso na quinta-feira, né? Como a gente usar eticamente a IA para avançar enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, enquanto estudante, né? Não é exatamente isso a ideia de se usar IA. Pedir uma coisa, pegar um texto, copiar e colar. Não é. Vocês vão ver quantas ferramentas legais, quantas coisas legais que nos ajudam a estudar, que nos ajudam a pensar, né, que nos ajudam a fazer uma série de coisas que a gente não faz sem ela, né, e que a gente realmente, que pode fazer muita diferença, né, para a gente. Então, só um minutinho, gente, que tem alguém pedindo para entrar aqui ainda. Só um minuto. Pronto. Seja bem-vinda, Vilma. Então, a gente tem, então, né, essa primeira questão aqui, né, que é importante de se pensar. A IA pode ser uma ferramenta de apoio e não substituição. Se ela for usada com responsabilidade,
ela pode ser um instrumento de apoio à criatividade e à produtividade, né? Assim, como, por exemplo, a gente sempre usou o corretor ortográfico, né? Quando a gente está digitando um texto lá, o corretor ortográfico sugere uma coisa. É demérito você usar o corretor ortográfico para escrever direito? Em tese, você poderia não escrever adequadamente aquela frase, aquele texto. Mas, no momento em que o corretor ortográfico entra ali e te dá uma dica, você assume como sua. Você não diz, usei o corretor ortográfico de tal coisa do meu texto. Né? Por quê? Porque é uma ferramenta de apoio. Uma calculadora para quem vai fazer cálculo. Não precisa que a pessoa fique fazendo cálculo, somas, multiplicações, porque isso tudo a calculadora faz por nós, né? O que a pessoa precisa conhecer é a fórmula química ou física, né? Então, é essa questão, o apoio e não a substituição. O problema não é da ferramenta, mas é como ela é usada muitas vezes, né? Que é como boleta, como eu disse, é para substituir a possibilidade que eu tenho de pensar ou de fazer alguma coisa realmente interessante, né? Outro argumento contra essa ideia de que a IA é plágio ou fraude, né? Que é a ausência de cópia literal, né? Muitas vezes os conteúdos gerados por IA são originais do ponto de vista formal. Por quê? Porque mesmo quando aquele conteúdo é baseado em padrões e estilos aprendidos, ele não traz cópias textuais de terceiros, ou quando traz citando fontes, né? Tem IAs que já citam fontes, já trazem os autores, etc. Né? Então, não há plágio, do ponto de vista legal, não há plágio nesse sentido, né? Então, isso é um outro argumento. Um terceiro argumento é o uso transparente e ético que é possível de ser feito, né? Quando o uso de inteligência artificial é devidamente declarado, né, como, por exemplo, em textos que indicam que são gerados com apoio de IA, né, a produção pode ser considerada ética e legítima, se trouxer uma informação válida, adequada, né? Qual o problema? Né? Isso me lembra aquela ideia do ativista de sofá, né? Que durante muito tempo o ativista de sofá foi discriminado, porque é aquele indivíduo que fica em casa participando das ações políticas, das ativações políticas, sociais, etc., como se a participação dele não tivesse valor só porque ele não foi para a rua, né? E a participação, todos sabemos, do ativista de sofá, é muito importante, porque ele também é massa crítica, ele também leva informação, leva questionamento para a ambiência social, né? Então, é muito importante. A mesma coisa, se foi gerada por IA ou não, mas se é um conhecimento válido, importante, que está sendo colocado ali, não há nenhum problema. Se você valoriza mais a produção feita especificamente 100% humana, ótimo, sem problema, não estou me opondo a isso. Mas se a informação, o conhecimento é válido, é legítimo, então aquilo também pode ser considerado ético e legítimo, desde que o autor seja honesto, né? A produção intelectual tem muito a ver com honestidade, como eu já falei aqui com vocês. Então, o problema estaria na omissão ou na dissimulação daquele autor, e não na produção em si, né? Desde que haja honestidade, não há nenhum tipo de problema. E o quarto argumento é a mudança dos paradigmas de autoria. A gente não pode mais ver, no mundo que a gente está hoje, né, as coisas como víamos antes, né? Como eu disse, a gente chegou já em um ponto em que o mundo tem tanta informação disponível, tanto conhecimento sistematizado, que é muito difícil alguém ter uma ideia original, pura, vinda da sua mente brilhante, né? Provavelmente o seu conhecimento virá, né, aquele conhecimento que você criou, gerou, produziu, vem
da compilação de outros conhecimentos, de leitura, de coisas que você fez ao longo da sua vida. Então, porque já tem quase tudo, gente, que você pensar de original aí, tem alguém que já pensou ou que está pensando exatamente o que você está pensando no mundo. Né? Vai ter alguém no mundo que já pensou isso que você vai pensar e agora, entendendo que é uma coisa altamente original, né? Provavelmente alguém já pensou. E se não pensou, pode estar pensando ao mesmo tempo que você, ou pode pensar amanhã. Né? Então, é muito importante que a gente entenda essa mudança de paradigma de autoria, né? Porque a gente vive uma reconfiguração dessa autoria na era digital, porque os conteúdos estão disponíveis. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem voltado para a vida da gente aqui da Bahia. Todo mundo conhece o trio elétrico, né? Todo mundo conhece Dodô e Osmar, né? E todo mundo sabe que a criação do trio elétrico vem da criação do pau elétrico, né? Que era uma madeira que tinha ali uma forma de captação daquelas cordas ali, né? Que vinha do fenômeno da microfonia, que captaria então o som de cada corda daquela, amplificava e jogava então para os alto-falantes, né? Isso é nada mais, nada menos do que a criação da guitarra no mundo. Antes de Dodô e Osmar, ninguém conhecia uma guitarra elétrica. Ou seja, foi uma ideia, em tese, original de Dodô e de Osmar. Quer dizer, de Dodô, porque era o engenheiro, né, que fazia aquele trabalho, o engenheiro elétrico. Né? Ok. Mas, nesse mesmo período, não se sabe se antes ou depois, um estadunidense criou a guitarra elétrica. Dodô não registrou a guitarra elétrica como criação dele. O estadunidense criou e registrou como criação dele. Então, de quem é a guitarra elétrica? Desse estadunidense. Se você for pesquisar quem é o criador da guitarra elétrica, vai aparecer lá esse indivíduo. E não Dodô. Né? Mas eles criaram ao mesmo tempo. Dodô nunca teve acesso a essa criação desse indivíduo antes da criação dele. Né? Então é isso que eu estou dizendo. Ao mesmo tempo, duas pessoas em lugares do mundo diferentes criaram a mesma coisa. Né? Claro, eu não sei precisar quem criou antes ou depois, porque nem eles sabem, mas certamente foi no mesmo período, no mesmo estágio tecnológico, né, com as questões eletrônicas e tal que se tinha naquela época. A mesma coisa hoje, né? Quando a gente pensa em alguma coisa de um uso de inteligência artificial ou no uso de uma tecnologia digital, certamente alguém em outro lugar do mundo já pensou ou já está fazendo isso que a gente pensou, que a gente acha que é puramente nosso, né? Então, é muito importante que a gente entenda que hoje a gente tem uma coisa chamada produção colaborativa, né? E essa produção colaborativa não é só entre humanos. As redes são sociotécnicas, não são apenas sociais. As nossas redes não são apenas entre pessoas. As nossas redes têm pessoas, equipamentos, arquiteturas e outras coisas que estão envolvidas em um processo de criação e etc. E a gente precisa, de fato, né, entender como é que isso funciona, para que a gente entenda que novos paradigmas, ou seja, novos modelos de pensar a autoria, né, estão sendo postos. Né? E, obviamente, isso vai se refletir nas questões jurídicas, nas questões éticas da humanidade, e que certamente, com o tempo, vai ultrapassar essa visão tradicional do plágio e da fraude, etc. Né? Então, reflexão importante final sobre isso é que a produção com IA não é automaticamente plágio ou fraude, né? Mas pode se tornar, claro, a depender do nível de transparência, originalidade, contexto de uso, né? Tudo isso pode vir a fazer diferença na sua produção, se é uma produção autêntica, legítima, ou se é um plágio ou uma fraude. Mas não necessariamente toda produção com IA é um plágio ou uma fraude. Né? O mais importante, como eu já disse,
é o uso ético e responsável da tecnologia, né? Com honestidade sobre o que foi gerado por IA e o que é o resultado do trabalho humano, né? Gente, é o seguinte, eu criei, assim, um modelozinho de metodologia, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para os nossos trabalhos acadêmicos, né, com o uso de IA. Vou compartilhar aqui na tela. Pronto, está aqui. Que eu vou passar para vocês também aí, tá? Esse modelo de metodologia aqui, a gente pode utilizar... Claro, você vai ter que adaptar a sua realidade. Aqui foi uma realidade específica de um trabalho e tal, né? Mas você vai adaptar a sua realidade. Você vai dizer quais são as ferramentas que você utilizou de IA, para que foi, com que finalidade, qual foi a finalidade dela dentro desse trabalho, quais foram as limitações dela, qual foi a sua atuação, enfim, né? Mas aqui é um modelinho que dá para vocês partirem, né, para trabalhar de uma forma interessante, pensando em agir com honestidade, com seriedade e trabalhar com IA honestamente, né, seriamente, porque é possível se fazer isso. Isso é bem importante que se diga, né? Bom, um outro ponto, outra pergunta geral que eu queria fazer para vocês aqui. De quem é, então, a autoria de um texto elaborado, né, através da IA? A colega Nádia tentou esboçar aqui algo dessa natureza, não foi? Já trazendo, não, é compartilhado, é isso e aquilo. Beleza. Existem algumas possibilidades, né? Existem discussões sobre isso. Por exemplo, a mais conhecida, a mais utilizada, né, na academia e no mercado de trabalho é essa daqui, de que a autoria pertence à pessoa que usou a IA, ou seja, o autor humano responsável. É aquela pessoa, aquele indivíduo que usou a IA, ele é o autor daquele conteúdo, né? E o argumento é o seguinte: quem cria o prompt, né, as instruções, define o objetivo, edita o resultado, né, está agindo como uma espécie de autor intelectual da obra, mesmo que a IA tenha participado como ferramenta. Né? Então, aqui, por exemplo, entra vários discursos subjacentes. Por exemplo, quando eu como um professor orientador de muitos trabalhos em muitos ambientes, né, às vezes, de um trabalho de um estudante, de uma pesquisa de um estudante, de um trabalho de TCC, a gente publica um artigo juntos, o estudante e o orientador, né? O orientador, ele não criou a base do trabalho é do estudante, do aluno, né? Mas o professor orientador orientou, trabalhou determinados aspectos, incluiu ou solicitou que incluísse literatura, bibliografia, conduziu o discurso para alguns espaços, para algumas questões, e quando se retira dali um artigo para se publicar, o orientador como coautor, né? Então, se a IA traz um texto base para você pensar, reconduzir, editar o resultado, e ele já traz um texto baseado em um prompt criado por você, definindo objetivos, definindo justificativas, etc. e tal, direcionando, né, para os argumentos que você deseja com aquilo, você tem ali uma autoria, né, certamente bem significativa. Você é o autor humano responsável por aquela produção, né? Um exemplo, trouxe aqui, um estudante que usa uma IA para ajudar a redigir um artigo, mas revisa, modifica, dá o direcionamento final, ele é considerado o autor da obra. Ele só precisa informar que houve apoio de IA e que tipo de apoio lá na metodologia do trabalho dele, né? Beleza. E a base legal disso? Por que isso é hoje, na maioria do ambiente acadêmico, né,
a maior parte dessa ambiência acadêmica. E no mercado de trabalho, por que esse é o ponto que todo mundo está se apegando? Porque tem base legal, né? Leis de direitos autorais geralmente exigem criatividade humana. Portanto, a proteção se aplica ao humano que orientou a produção, e não a IA. Quem assina a obra de construção de um prédio não é o pedreiro que fez a obra. É o engenheiro ou o arquiteto que projetou. Então, aqui tem uma base bem significativa e, por isso mesmo, essa tem sido a base que a maioria das instituições, tanto acadêmicas quanto profissionais, tem utilizado. Mas também há aquela possibilidade da obra sem autoria reconhecível, né? Que seria aquela obra sem sujeito autoral. Então, isso também pode ser. Se você não se sente à vontade, por exemplo, para uma determinada produção assinar como sua, porque boa parte dela foi feita com IA, né? Ok, né? O argumento disso é o quê? A IA, por si só, não pode ser titular de direitos autorais. E como ela tem uma parte significativa do processo, e ela não é uma pessoa, então não se pode dar essa coautoria, né, a uma IA. A IA, ela pode ser, sim, como aqui nessa primeira opção, entendida como uma ferramenta de apoio. Mas nessa segunda, ela não é um sujeito autoral. Então, e, portanto, ela não pode ser considerada uma coautora, né? Respondendo um pouco aquilo que Nádia comentou, né, da coautoria. Então, texto 100% produzido por IA, por exemplo, você não tocou nele, você só deu um prompt lá, de forma bem simples, e copia e cola em algum lugar. Isso não tem proteção de autoria, né? Embora, claro, isso ainda gere bastante debate, né? Porque houve um direcionamento, mesmo que inicial e tal. Mas, enfim, o desdobramento disso é que isso pode gerar risco de uso indiscriminado pela informação, plágio, aí sim, já que não tem dono, então eu vou usar como meu, né? E aí, eticamente falando, pode haver disputas éticas fantásticas a esse respeito, né? Então, quando há uma responsabilidade de alguém sobre um conteúdo, aquilo, a partir do momento que vai ser utilizado, ela vai ser considerado plágio se não citar a autoria. Mas se ela for de domínio público, né, é complicado, não tem como você atribuir autoria a IA, porque não é um sujeito autoral. Mas ainda há outra possibilidade, né? A autoria ela pode ser compartilhada, né? Que é a ideia de Nádia, né? Co-criador humano mais IA. Qual é o argumento? Ela já até deu aqui, né? Assim como ocorre em parcerias humanas, o conteúdo poderia ser atribuído a uma relação híbrida, mas com o humano sendo responsável legal. Pronto. Então, aqui a gente tem, né, a ideia de como a IA não é um sujeito autor, né? Então, o humano seria o responsável legal por aquela produção, né? Aqui, claro, há necessidade de declarar a contribuição da IA na criação, né? Especialmente se a gente está falando de textos acadêmicos, jornalísticos, científicos, né? Que são textos que, de um modo geral, a autoria é muito importante. Quando você tem um texto científico, você tem ali informações de conhecimento acadêmico, científico, que são válidos, que são replicados nas instituições, que são trabalhados de forma sistemática para a formação das pessoas. Então, é muito importante que se declare quem é que trouxe aquela informação ao mundo, né? Daquela forma que está ali sistematizado. A mesma coisa, um conteúdo jornalístico, né? Quem assina uma matéria jornalística, é muito importante que se a pessoa está ali, por exemplo, cometendo um crime de difamação, de calúnia, etc., a gente tem que saber a quem responsabilizar, né? Então, o texto jornalístico é necessário que se tenha também, né, essa declaração, né? Porque, inclusive, isso pode ajudar em algum aspecto o jornalista, se for uma produção compartilhada, né?
Muito bem. E, por último, a IA não pode ser autora nem ter direitos autorais, né? Então, já chamei a atenção, mas é importante trazer aqui sistematicamente. A IA não possui personalidade jurídica, né? Não é nem pessoa física, nem jurídica, né? Ela não pode deter direitos autorais. Você não pode dizer, direito autoral do meu texto é meu e do DeepSeek. Não rola isso, né? Não existe essa questão, porque não é do DeepSeek. O DeepSeek só sistematiza informações que estão na base de dados dele, né? Mas, enfim, está claro, né? Eu acho que está bem explicado isso, né? Claro não, está bem explicado, né? Então, acho que é importante a gente, né, ter isso em mente. E toda criação, gente, depende da intencionalidade humana para ser considerada protegida por lei. Se não há intencionalidade humana naquele texto ali gerado automaticamente por um IA, então não há autoria possível para ser atribuída. Se não for alguém que se responsabilize por aquele conteúdo, não tem como aquilo ser difundido ou publicado como autoria da IA, né? Então isso é algo super importante. Resumindo, né, nas situações específicas a gente tem quem seria, então, o autor, quem seria considerado o autor. No texto 100% gerado por IA, sem intervenção humana, ninguém é autor, né? A obra sem autoria legal ou de domínio público. Texto gerado com curadoria, edição, direção humana, o humano que usou a IA como ferramenta é considerado o autor. Texto criado em parceria ativa, humano-IA, autor humano é responsável e a IA é ferramenta. Primeiro resumo é esse. Segundo é que, se você está elaborando materiais com IA, como artigos, roteiros, trabalhos acadêmicos, o mais ético e seguro é, primeiro, assumir a autoria humana com responsabilidade, né? E a gente vai ver isso muito na quinta-feira, como é que a gente faz isso, né? Nos nossos trabalhos acadêmicos, da escola, da faculdade, etc. Né? Informar quando, né, a IA foi utilizada, especialmente em ambientes institucionais, né, nas empresas e tal, educacionais ou científicos, né, claro. No ambiente acadêmico, isso é essencial, né, para a gente entender. Então, a gente tem aqui mais uma questão, né, mais ou menos discutida, trazida para... Uma outra questão que eu queria trazer é a questão da automatização e da autonomia, né? Quando a gente está trabalhando com IA, com produção, com apoio de IA, a gente não pode nunca esquecer de que a IA serve para automatizar tarefas que seriam, digamos, trabalhosas e talvez, né, com menos qualidade do que a IA faria. Mas ela não pode ser autônoma. Ela assume a automatização, mas ela não assume a autonomia. Não é ela quem decide como é que aquilo vai ser trabalhado, muito menos como é que ela vai ter a sua forma final, né? A automatização não quer dizer que a gente perde autonomia como autor, não quer dizer que a gente perde autonomia como produtor de conteúdo, né? A gente pode automatizar tarefas que a gente poderia, inclusive, delegar para qualquer um, né? E continuar sendo autônomo na nossa atividade. Por exemplo, digamos que eu trabalho um conteúdo, um determinado conteúdo para apresentar em uma aula. Eu poderia, por exemplo, as imagens que eu não sei desenhar ou produzir desenho artístico, eu poderia, as ilustrações, a capa do trabalho, eu poderia terceirizar isso, e isso não ia ser considerado nenhum tipo de fraude por eu terceirizar uma capa, uma ilustração para o meu trabalho acadêmico, né? Portanto, se você delega esse tipo de atividade à IA, você não perdeu a autonomia a hora nenhuma do processo, né?
Então, isso é uma coisa também importante de se pensar, né? A IA deve apoiar e não substituir o humano no processo de raciocínio, de pensamento, de elaboração, de criatividade, né? É importante que a gente use a IA como ferramenta para enriquecer o nosso pensamento e não para substituir ele. O grande problema de hoje é quando o indivíduo ele tem preguiça de pensar e imagina que uma ferramenta de inteligência artificial pode pensar por ele, né? Esse é, para mim, o grande problema. Aí é que se geram as grandes questões éticas e etc. Porque se você usa aquilo para enriquecer o seu pensamento, você está sem saber como começar um trabalho, você pede a IA para te dar ideias, você então constrói ali algo junto com ela, trazendo informações sistematizadas que você não tem, que você precisaria fazer uma pesquisa que você ia buscar da mesma forma. Ela só vai trazer para você de modo simples e sistematizado. Ok, então isso, a IA está sendo usada como ferramenta para enriquecer o seu pensamento, né? É muito importante que a gente evite a dependência que elimina o processo crítico. Se eu vou escrever sobre algo, né, eu preciso primeiro estruturar o que eu quero falar sobre aquilo que eu vou escrever. Se eu penso isso, eu já tenho a autoria do trabalho, né? O que a IA vai trazer são complementos, são outras coisas que vão fazer com que o meu trabalho seja enriquecido, e não, eu não vou ficar dependente da IA para tudo, né? E é preciso esse equilíbrio, né, entre a automação e a criatividade humana. É isso que vai proteger o aprendizado. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso aprendizado, né? Porque, veja, gente, se tudo que eu vou fazer eu dependo da IA, quando eu não tiver IA para fazer, eu faço o quê? Por exemplo, um estudante de uma sala de aula, né? Todo o trabalho que o professor passa, ou que a professora passa, ele chega em casa e pede para a IA fazer por ele, sem nenhuma intervenção dele, né? Só pedindo para resolver as coisas e trazer os resultados, copiar e colar. Tá bom, beleza. Resolveu o seu problema ali sobre aquele trabalho. E se o professor resolver pedir para você que você responda sobre aquilo que você escreveu em sala de aula, sem ajuda de nenhum apoio de computador, de celular, de nada? Como é que você fica, né? Se você utilizou a IA para aprender, para enriquecer seu pensamento, para melhorar o seu senso crítico dentro do processo, pediu a ela para te ajudar nisso, quinta, vocês vão ver como é possível a gente fazer isso, e eu creio que todo mundo vai gostar muito disso, né? Aí você vai ter ali a possibilidade de dizer, pô, me lembro disso, me lembro daquilo outro, isso é legal, isso não vou botar isso, vou fazer. E você vai ter ali repertório para dar conta sozinho de uma situação que você foi colocada, que você não tem acesso à IA, né? Mas a IA já te ajudou antes a criar esse background para você enriquecer o seu conhecimento para poder chegar na hora e saber como fazer aquela atividade sem IA, né? Que eu acho que isso é que é o grande lance, né? Então, é muito importante que a gente use a IA para nos apoiar e não para nos substituir, né? Como eu disse, não usar a IA como muleta, né? Bom, outra questão, né, que eu trago, usar a IA para fazer um trabalho é o mesmo que copiar e colar? Não, gente, né? Claro que eu coloquei aqui que não há consenso sobre isso, porque não há. Tem gente que imagina que o retorno, às vezes, que recebe daquela aplicação é tão interessante que não precisa fazer nenhum tipo de intervenção, né? Mas é importante refletir sobre a intenção, como a gente falou, né? A autoria vem da intencionalidade humana, né?
E se a gente faz algo transparente, né, a gente terá, então, uma aprendizagem real por trás ali do uso da IA. Por quê? Porque a gente fez, a gente deixou claro o que foi, né, deixou bem explicado ali qual foi o papel da IA no processo, qual foi o meu papel no processo, como foi construído, e isso vai ser muito mais interessante do que para copiar, para colar. Né? Porque colar implica numa certa desonestidade acadêmica, sobretudo se você não disser que você copiou e colou. E claro, quem copia e cola não vai dizer que copiou e colou. Não sei se vocês concordam comigo. Quem copia e cola, definitivamente, não vai dizer que copiou e colou. Né? Porque não teve nenhum trabalho dele ali, não tem como justificar. Né? Agora, se ele teve trabalho, se ele está envolvido no processo de elaboração, de criação, em todas as etapas, então não há por que você esconder, né, que há apoio da IA ali. Agora, se você copia e cola, aí, meu amigo, com certeza você não vai dizer. Porque a pessoa vai dizer, se você bota lá, é feito com a ajuda da IA, e a pessoa vai perguntar, o que foi que a IA te ajudou aqui? Em escrever o texto todo para mim. E qual foi a sua parte do processo? Copiar e colar. Né? Então, claro, né? A pessoa não vai dizer. Então, isso vai implicar em desonestidade, que é exatamente aquilo que eu falei para vocês. O ambiente acadêmico, né? O ambiente da intelectualidade como um todo, exige a honestidade intelectual. Né? A honestidade intelectual está muito forte. Não importa, às vezes o seu trabalho não é tão relevante, mas se você é honesto, ele passa a ter, porque a honestidade intelectual é essência do processo da intelectualidade. Né? Então, pensem sempre nisso, né? Sempre nisso. Aí eu trago aqui um exemplo prático para vocês entenderem, quando a gente compara um texto puro, feito em sala de aula por um aluno, e um texto gerado pela IA, né? A gente vê algumas questões bem significativas, né? Por exemplo, eu coloquei, né, em 3 IAs diferentes, um texto de um aluno, mesmo escrito por ele, né, em sala de aula, na mão, e esse mesmo texto com o pedido do aluno gerado pela IA. Né? E eu pedi para eles compararem isso para mim. Né? Aí eu pedi que eles fizessem isso do ponto de vista de 6 critérios. Né? E eles trouxeram para mim essas informações. Por exemplo, em relação ao estilo e fluidez, o texto do estudante trouxeram para mim, pode apresentar variações no ritmo, repetições, interrupções ou falta de fluidez entre parágrafos. Né? Já o texto da IA, feito pelo mesmo aluno, né, tende a ter um fluxo contínuo e padronizado, com transições suaves, muitas vezes até boas demais para ser verdade. Aliás, isso é um ponto também importante, que eu acho que todo estudante tem que entender. Né? Antes da IA, a gente brincava dizendo o seguinte, né? Quando você pegar um texto de um estudante de primeiro semestre, citando Nietzsche, se a pessoa está no primeiro semestre, mas já tem outra graduação, ok. Mas se ele é marinheiro de primeira viagem, está vindo do colégio e está citando Nietzsche, bom, tenha cuidado, porque a probabilidade desse texto não ser dele é de 98%. Porque um estudante de primeiro semestre não cita Nietzsche. Ele não cita. Um estudante de escola não cita Nietzsche. Né? Porque ele não tem profundidade para citar Nietzsche. Né? Obviamente que tem os gênios, né? Acadêmicos, tem aqueles que desequilibram, que estão acima da média e que podem citar. Por isso que eu disse, tome cuidado, e é 98%, não é 100%. Né? Mas a grande maioria das vezes você percebe ali. A mesma coisa, se você pega um texto de um estudante de primeiro semestre, que não está na segunda ou terceira graduação,
e que está muito bem escrito, com uma fluidez incrível, né? Com estilo e tal, as coisas, há toda uma transição de um parágrafo para outro. Desconfie, né? E ele não admite, ele não declara que teve apoio da IA, muito provavelmente é desonestidade acadêmica. Você teve ali o apoio da IA, está claro que você teve, está de forma objetiva, você teve o apoio da IA. Então, negar isso para um professor que está acostumado a corrigir trabalhos acadêmicos, no meu modo de ver, inclusive, é burrice, né? Porque a gente nota, não precisa muita coisa para notar isso. Mas deixa eu passar aqui os seis critérios. O estilo e fluidez, isso aí, né? O segundo critério é a profundidade e posicionamento crítico, né? O texto do estudante, o dele mesmo, né, reflete o nível de compreensão pessoal dele, do autor. Pode haver lacunas, né, posicionamentos inseguros ou confusos, né? O texto de IA vai apresentar, entendendo, não sei se vocês entenderam, é o texto de IA desse próprio estudante que fez entregou um texto dele manual, né? Vai apresentar respostas bem estruturadas, mas muitas vezes genéricas, ou sem um ponto de vista pessoal consistente. É aqui que entra a edição, gente, né? Vem aquele texto lá da IA e você, então, vai dar a sua cara, né? Vai dar o seu ponto de vista, vai ver se aquilo que você queria é você editar o texto, trazer, às vezes, a informação, mas ao seu modo, né? Terceiro critério, da argumentação e criatividade. O texto do estudante pode conter ideias originais, né? Mas com dificuldades na articulação, nessa articulação lógica, né? Ou na fundamentação teórica. Já o texto da IA apresenta argumentos organizados, né? Com clareza, porém, muitas vezes previsíveis ou baseados em fórmulas, porque a IA geralmente trabalha a linguagem padronizada, né? Então, isso é por isso que a gente sempre diz, a intervenção, a edição, a modificação é essencial nesse processo, para a gente dar a nossa cara, dar a nossa assinatura àquele texto, né? Outra coisa, citações e fontes, né? O texto do estudante, nem sempre as fontes são bem usadas, as citações são bem usadas, né? Mas costumam ser reais, porque quando ele escreve ali é com base no que ele pensou, que ele leu, que ele viu, né? Então, com base em materiais lidos, às vezes até em aula, né? Já o texto de IA, ele pode apresentar falsas referências, muitas vezes inventadas ou imprecisas, né? Ou generalizações, como se fossem fontes confiáveis e tal. Então, é outro ponto importante, nas citações e fontes, é uma coisa muito mais da pessoa do que da IA. Obviamente que tem IAs específicas para isso, né? Que a gente vai tentar também trazer para vocês na quinta-feira essas dicas dessas IAs que trazem fontes, que nos ajudam a produzir com mais qualidade. A personalização, o critério de personalização e traços individuais, né? O texto do estudante mostra o estilo do autor, vocabulário próprio, construções pessoais, erros humanos, que é natural na escrita, né? Já o texto de IA tem um tom geralmente neutro, impessoal, o vocabulário é genérico, né? A ausência de traços autorais evidentes, né? Geralmente erros podem acontecer, mas são mais difíceis, etc., né? E o último critério, que é o critério da imperfeição natural, né? Ou a perfeição suspeita, que eu coloquei como elemento, né, para se pensar, os estudantes geralmente cometem erros, né? Tem ali alguns problemas, gaguejam na argumentação, né? Não gaguejar no sentido oral, mas gaguejar no sentido de ter dificuldade ali de argumentar, usam expressões típicas, né, de sua formação ou regionalismo, né? Já a IA traz textos limpos demais, na maioria das vezes, né? Com pontuação, organização impecáveis, né? E muitas vezes isso gera desconfiança
quando a gente vai avaliar esse trabalho. Então, uma dica aqui que é para estudantes, mas também é para professores, né? Um bom uso de IA envolve, primeiro, apoio na estruturação de ideias, revisão, inspiração, né? Mas manter a autoria intelectual humana é bem importante, com reescrita de alguns trechos do texto, posicionamento crítico quando ele não está ali, né, naquele texto que a IA traz, e, acima de tudo, gente, o estilo pessoal, né? O estilo pessoal tem que estar presente, isso aí é essencial, né? Em relação à IA e às desigualdades tecnológicas, é um ponto que eu acho muito importante se pensar, né, porque a gente vive um mundo de muitas desigualdades, né? E essas desigualdades têm se acirrado nos últimos anos. Ao invés de melhorar, têm se acirrado, né? Os ricos estão cada vez mais ricos, os que estão no domínio dos processos sociais continuam cada vez mais dominantes, né? E, como a gente sabe, as pessoas estão muito empobrecidas pelo mundo afora, né? Isso não é uma realidade do Brasil, é uma realidade mundial. Mesmo nos países centrais, né, mesmo nesses países que já viveram, né, o estado do bem-estar social e tal, hoje em dia se tem miséria, se tem uma série de agravamentos de problemas sociais, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Por exemplo, o acesso desigual à tecnologia. Quando a gente montou esses cursos de inteligência artificial, uma das coisas que a gente pensou foi isso. É importante que pessoas com menos condição econômico-financeira, que tenha alguma dificuldade de acessar esses conhecimentos, possam ter acesso a um curso, né, que traga informações importantes sobre isso, que dê uma base de letramento sobre inteligência artificial significativa, né, para que ela possa, então, navegar na sociedade de uma forma mais interessante, já que essa é uma tecnologia hoje limitadora para as pessoas, né? Eu dei uma disciplina na Faculdade Lusófona da Bahia esse ano, relacionado à questão da mentoria de carreira, né? E uma das coisas que eu falei, que eu trouxe no conteúdo da disciplina, foi exatamente falando que as tecnologias digitais e, sobretudo, no último momento, a inteligência artificial é limitadora hoje do acesso às pessoas aos melhores lugares do mercado de trabalho. É muito importante hoje que um profissional tenha, pelo menos, noção dessas tecnologias, porque senão vai faltar a ela a possibilidade de muitas coisas, né, na sua atuação no mercado. Outra questão são as barreiras linguísticas, né? As IAs, muitas vezes, elas são otimizadas só para idiomas majoritários. Por exemplo, tem IAs que, se você for utilizar, você só pode criar prompts, ou seja, as instruções, né, que eu falei para vocês, em determinada língua, na maioria das vezes em inglês. Se você não criar o prompt em inglês, ele não te traz o que você pediu, porque ela só sabe resolver as questões se for pedido na língua inglesa, né? Então, isso é um problema. Claro que cada vez menos problema, porque a gente pode colocar em um tradutor e levar lá para a IA. Mas, obviamente, que a gente sabe que a tradução, a depender do seu nível de regionalização, a depender do seu, digamos, da sua fluência, né, no idioma, na língua, isso pode ser muito complicado, né? Por quê? Porque a maioria dos tradutores... Gente, lembre o seguinte, a palavra tradução vem da raiz trair, certo? Então, tradução, a chance que existe de você trazer na tradução coisas falsas é muito grande. Então, às vezes, a gente pede uma coisa achando que está pedindo uma coisa e a gente está pedindo outra quando a gente faz essa relação de traduzir e jogar lá sem saber o que a gente está pedindo em outra língua, né? Então, isso é uma barreira também importante. Outra coisa é o letramento digital. A falta de habilidade digital,
impede muitas vezes o aproveitamento pleno dessas ferramentas, né? Se a gente não tem habilidade, por exemplo, para fazer esses pedidos, conhecendo as características das mídias digitais, das tecnologias digitais, a gente nunca vai conseguir chegar em um nível de aproveitamento de alguém que tem letramento digital, né? Então, essas desigualdades tecnológicas levam muitas vezes a barreiras muito grandes, né? E a gente precisa vencer isso. A gente precisa entrar, né, nas comunidades vulneráveis, a gente precisa passar essas informações básicas, essenciais da sociedade contemporânea para todo mundo. As pessoas têm que ter acesso às tecnologias de forma igual. Minimamente, claro que a gente sabe que a igualdade nesse aspecto nunca vai acontecer, mas pelo menos o básico as pessoas têm que ter. É tipo o seguinte, a gente entende que todo mundo tem que, pelo menos do ponto de vista linguístico, ler e escrever, né? A mesma coisa, do ponto de vista digital, das tecnologias, as pessoas têm que ter, no mínimo, um letramento digital, saber o que significa cada coisa, como é que isso pode ser utilizado, para que serve, etc. Então, uma das coisas, né, um dos objetivos desses cursos também é isso, né? E aí a gente tem toda a importância da abordagem ética e crítica na IA, né? O uso consciente da IA, ela vai proteger esses direitos individuais que a gente está discutindo aqui, né? Vai promover um desenvolvimento tecnológico mais justo, mais inclusivo, e isso é importante, né? Então, por exemplo, cultivar, né, essa reflexão crítica é essencial para a gente formar cidadãos mais preparados, né, para o desafio, para os desafios futuros que vêm, porque isso, como eu disse, é essência hoje da sociedade contemporânea, né? Então, chegou aqui num ponto que eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário específico, né, para, antes da gente concluir, eu poder aqui tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês desejem, hoje, antes da gente concluir nosso encontro de hoje. Então, veja, gente, para o nosso segundo encontro, né, eu já até falei no começo lá, mas só chamando a atenção, a gente vai falar dessas ferramentas, ou apresentar as ferramentas para vocês, né, mostrar como cada uma funciona, indicar, principalmente as gratuitas, né, para que vocês todos possam utilizar, acessar, experimentar, né, como eu falei, porque experimentar nesse ambiente é muito importante para a gente aprender, certo? E, principalmente, a parte que eu mais gosto, né, do nosso próximo encontro, são as práticas e aplicações que a gente vai fazer de inteligência artificial, né, nas nossas atividades acadêmicas do dia a dia, né? Como a gente usar IA para melhorar a escrita, para estudar para avaliações, provas, etc., né? Exemplos práticos de como criar resumos, gerar roteiros, revisar trabalhos, né? Vocês vão usar a IA para melhorar a vida acadêmica de vocês, para avançar no mundo acadêmico, para melhorar os seus estudos, para todos esses aspectos. Então, estou muito orgulhoso da aula que eu preparei para quinta-feira, e eu quero contar com a presença de todo mundo aqui, porque vai ser bem legal, viu? Valeu! Beijo para vocês e até lá. Grande abraço. Escola Baiana de Comunicação. Única, diferenciada, 100% comunicação. Na Baiana de Comunicação, qualidade é mais que comprovada. Muito mais que educação. 100% comunicação. Excelência na educação. Única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação. Comigo! 100% comunicação. Excelência na educação. Única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação.